Mãe boazinha é sempre boa? Olha só que pergunta interessante. Porque por vezes eu percebo que alguns filhos saem ali da interação com essa mãe tão boazinha muito mal. Então, será que de verdade essa mãe está sendo boa mesmo? Bom, quero tratar disso aqui nesse vídeo, colocando para você algumas reflexões. Sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para cuidar de tudo isso. Bom, antes de eu começar, eu quero fazer uma ressalva de que existem as mães boazinhas que são de verdade boas, tá? Então, aqui na verdade eu quero fazer uma reflexão a respeito de narcisismo oculto, que é quando aquela mãe traz para a relação com o filho um adoecimento importante que rouba a autonomia do filho e fica ali mascarada a relação como se fosse algo muito bom, porque afinal de contas a mãe está sendo tão boazinha. Claro que existem as mães boazinhas boas de fato, e aí não vai haver narcisismo ali naquela relação. Aí o filho ele vai sair daquela interação com a mãe bem, tá? Então, preciso fazer essa diferenciação para não ser injusta com as mães boazinhas verdadeiramente boas, porque elas existem e são muitas, tá? Entretanto, em meio à multidão, tem lá muitas mães narcisistas, disfarçadas de mães boazinhas para exatamente roubar a autonomia dos filhos e controlar e manipular, enfim, colocar aquele filho muito à disposição do adoecimento dessa mãe. Mas vamos lá, vamos às devidas reflexões a respeito disso. Portanto, eu já matei a charada aqui para você, tá? É só prestar atenção nisso. Mãe boazinha, que na interação o filho sai mal, não tem espaço para esse filho se expressar, não tem, ou se ele tenta se expressar, essa mãe de alguma forma o impede. Então aí é a primeira pista para você parar tudo e começar a investigar. Porque provavelmente a sua mãe ou essa mãe, ela está sendo narcisista sim, tá? Fazendo só uma outra ressalva quando eu digo isso, algo que eu digo em quase todos os meus vídeos sobre narcisismo, é que as pessoas codependentes também podem agir de maneiras narcísicas, tá? Então, o codependente, ele tem um poder de empatia, sim, mas quando ele tá ali na dor de alguma ferida emocional lá da codependência dele, ele tá num transe. E aí essa pessoa, ela vai manipular quem estiver perto, principalmente nas relações de maior intimidade, e vai manipular de maneira narcísica, tá? Então, muitas dessas mães boazinhas que têm sim um narcisismo oculto, podem ser codependentes muito adoecidas, ok? Então, quando acontece essa interação da mãe manipular o filho, utilizando aí esse narcisismo oculto do eu sou tão boazinha, eu só penso no seu bem, eu só quero te ajudar, aqui eu só quero te salvar. Opa, perceba, você fica bem com isso? Porque se você não ficar bem, então você, filho, perceba
que você vai se encher de sentimentos dúbios em relação à sua mãe. Ora, você a ama intensamente, afinal de contas ela é tão boazinha e se enche de culpa também, né? Porque afinal de contas ela é tão boazinha. Mas, ora, você não quer ficar perto, você quer fugir, você tem algo lá na sua emoção que te leva para um afastamento dessa mãe. E aí você fica nessa coisa dúbia. Tenho muito amor e quero ficar junto, mas na hora que eu vou ficar junto eu quero fugir, não tá bom pra mim, eu não sei explicar o que é isso, afinal de contas minha mãe é tão boazinha. Perceba bem que tem algo de oculto acontecendo entre vocês, porque senão não haveria o movimento de se afastar, de não dar conta de estar ali naquela relação, tá bom? Não se deixe enganar. E o que está de oculto nessa relação, fazendo você sentir essa dubiedade de emoções? O narcisismo oculto, tá? Ou seja, é uma interação em que você não está podendo ser você mesmo, exercer a sua autonomia. Bom, antes de eu prosseguir, já curtiu? Você está gostando dessas reflexões que eu estou te colocando? Você acha que você conhece uma pessoa que vai aproveitar esse conteúdo? Então compartilha. Já se inscreveu? Não? Então se inscreve, vai ser um prazer te ter aqui, tá? Mas prosseguindo, eu quero te dizer então a pergunta de $1 milhão que todo mundo me faz. Tá, Inês? E o que fazer? Eu entendo que aqui, me assistindo, você pode ser filho de uma mãe boazinha, ou você pode ser a mãe que entrou para exatamente investigar o que é isso. Nossa, será que eu sou uma mãe boazinha e na verdade eu estou mais prejudicando do que ajudando meu filho? Bom, então, para responder essa pergunta, primeiro eu vou falar para os filhos. E daqui a pouco eu falo para as mães, tá? Filhos, se você se identificou com isso aqui que eu falei, então talvez seja bem interessante você buscar uma maneira de se afastar um pouco, seja fisicamente ou psicologicamente, né? Por que você tem que ficar tão aberto a tudo que a sua mãe fala? Por que você tem que tomar como uma verdade absoluta tudo o que ela fala? Procure exercer um pouco a sua autonomia. Pode até ouvir a mãe, não tem problema nenhum ouvir a mãe. Mas aquilo que a mãe fala tem que passar pelo seu crivo, por uma análise da sua parte adulta. Para você perceber aqui dentro de você o que é o melhor e o que não é bom para você. O que você quer e o que você não quer. Porque não é a sua mãe, se você é adulto, não é a sua mãe mais que vai definir a sua vida. Tem que ser você, na medida do que for possível, tá? Então comece a exercer isso. Eu estou querendo dizer, portanto, que você tem que se mudar para o outro lado do planeta e ficar longe da sua mãe? Não sei. Aí vai depender muito do tamanho da gravidade do narcisismo dela. Mas eu sugiro que você comece experimentando simplesmente esse limite psicológico, que é o ouvir, muitas vezes ouvir, ou se você não quiser não ouvir, falar, mãe, obrigada, tá? Mas tô saindo. E tchau. Ou ouvir o que a mãe diz, mas tomando esse cuidado de aqui na sua mente, não tomar como uma verdade absoluta.
lembrando do segundo passo, que é exerça a sua autonomia. E para isso, leve um tempinho. Escute a mãe, se for o caso, mas depois fala assim para a mãe: mãe, eu vou pensar um pouquinho sobre isso, tá? Eu não sei. Depois eu falo o que eu penso sobre isso. Ou nem fala, tá? Só para sair fora. E depois se dê um tempo para você conseguir conectar com a sua parte adulta. E então, em algum momento, conseguir perceber exatamente o que você pensa, o que você deseja, o que você decide, ok? Para as mães, bom, se você se identificou de alguma forma, eu recebo muitos comentários ou por vezes pacientes que dizem assim para mim: Inês, eu assisti um vídeo seu, eu acho que eu sou narcisista. Ok. Se você fez essa pergunta, muito provavelmente você não é narcisista, tá? Porque o narcisista, ele tem uma incapacidade de empatia com o outro. Então, essa reflexão do o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado e o que eu posso mudar para melhorar, o narcisista não consegue fazer, tá? Então, talvez você seja uma mãe codependente, mas que está sim manipulando, fazendo uma manipulação narcísica com o seu filho ou a sua filha. Então, um primeiro passo é você parar um pouquinho e perceber o que é de dor sua que você está projetando para o seu filho ou filha. Por vezes, eu recebo, principalmente os filhos, né? E aí a gente vai estudar ali a história da pessoa, investigar e para ajudar a pessoa a entender melhor tudo, né? Então a gente chega à seguinte conclusão: a minha mãe teve uma infância muito difícil, com muitas dificuldades, muitos abusos, e agora ela quer me colocar numa redoma. Ela quer me super proteger. Então o que essa mãe tá fazendo? Ela tá projetando para o filho e enxergando nesse filho ou filha as próprias dores. Eu me recordo uma vez que eu atendi uma mãe e ela disse assim, ela com uma filha adolescente. E ela muito chateada porque ela achou que ela estava fazendo uma coisa tão maravilhosa pela filha, mas a filha brigou tudo com ela, a filha ficou de mau humor, foi desrespeitosa com ela. E aí ela trouxe esse assunto para a terapia. E o que a mãe tinha feito? A mãe tinha, de uma certa forma, arrastado a filha para o salão de beleza, para arrumar o cabelo, para que a filha ficasse com o cabelo muito bonito. E aí essa mãe, ela estava assim desorientada, porque ela não conseguia entender, porque ela estava dando uma coisa tão boa para essa filha. Por que essa filha reagiu desse jeito? Como se fosse uma coisa terrivelmente terrível que ela estivesse dando para ela. Aí eu perguntei para essa mãe: tá, e você? Você teve isso quando você era adolescente? Aí ela me disse algo mais ou menos assim: não, jamais. A minha mãe nunca cuidou de mim desde a infância. Na adolescência eu via minhas amigas com roupas bonitas, o cabelo bonito, e eu morria de vontade, mas a minha mãe não me levava no salão. Aí eu perguntei para ela: tá, será que você está projetando a sua dor porque te faltou algo na sua filha?
Porque olha só, para sua filha nunca faltou nada assim. Então, por que que você está querendo fazer tanto pela sua filha? Aí, ela ficou um pouco confusa, meio desorientada com aquilo que ela percebeu e as minhas perguntas reflexivas, né? E em seguida, ela me perguntou, mas então o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Eu deixo de levar ela no salão? E eu respondi para ela, não sei. Que tal primeiro perguntar para sua filha o que ela quer? Se ela disser que quer ir ao salão, ok, ó, a autonomia dela. Afinal de contas, ela já é adolescente, ela já dá conta de decidir como ela quer e como ela não quer o cabelo. E se ela disser que sim, ótimo. Se ela disser que não, tranquilize o seu coração, porque essa é a melhor coisa que se pode dar para um filho: respeito. Uma metáfora, já que eu estou falando disso. Não sei se todos concordam, mas metaforicamente eu vou falar do meu gosto, né? Eu adoro bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Hoje em dia nem posso comer tanto, né? Passei dos 50, a balança reclama, mas tudo bem. Adoro bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Tudo bem, para mim, no meu conceito, é maravilhoso o bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Mas já imaginou se todo dia eu compro um bolo e obrigo a minha filha a comer só porque é maravilhoso? Por fim, o que a minha filha estará fazendo comigo? A minha filha vai brigar comigo. Ou, se Deus quiser, ela briga comigo, tá? Porque tem uma opção pior ainda para ela. Ela se submeter ao abuso. Significa que ela vai estar na opção mais adoecida e vai levar isso para a vida adulta dela. Na melhor das hipóteses, ela vai brigar comigo. Mas veja bem que não é porque o bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro eu considero maravilhoso que a minha filha vai querer a todo momento, a toda hora. Portanto, a gente tem que perguntar para o outro. Até me recordo, quando eu estou falando disso, de um sobrinho que eu tenho, que ele não gosta de chocolate. Eu adoro chocolate. Eu lembro que quando ele era mais criancinha, eu ficava assim, mas como é que pode uma criança não gostar de bolo de chocolate, né, especificamente? Hoje eu entendo, é a autonomia dele, é a forma como ele sente o paladar e tudo mais. Somos únicos, singulares. Não é porque eu gosto que o outro vai gostar. Portanto, para as mães, perceba o que você está projetando de ferida sua no seu filho e está querendo salvar o seu filho e tire o foco do seu filho. Respeite a autonomia dele. Ai, Inês, mas você não sabe, meu filho está sofrendo demais, o meu filho isso, aquele outro. Tá, eu te garanto que nesse movimento de salvamento você não vai ajudar ele em nada. Pode até ajudar, mas tira o foco porque tá demais e faça o exercício de ouvi-lo, de respeitar a autonomia dele. Portanto, a mãe verdadeiramente boa é aquela que, de uma maneira coerente, né, de acordo com cada contexto, frustra o filho. É a mãe chata, que vai ter que falar não, que vai ter que ensinar ordem, ensinar como fazer as coisas na hora certa, a importância das coisas. Mãe chata. Quando a minha filha era menorzinha, ela por vezes ela ficava brava comigo e ela falava, mãe, você é chata. Eu brincava com ela e falava assim,
Que ótimo, minha filha, eu tô sendo uma boa mãe para você. Então, vamos seguir adiante. Portanto, uma mãe verdadeiramente boa, ela age de acordo com o contexto. E dependendo, ela é firme, mas dependendo, ela vai ser só amorosa. Ou só amorosidade não resolve tudo. Por vezes, a gente vai ter que ser firme também. E quando se trata de filho adulto, por vezes a gente vai deixar o filho adulto no vácuo, para que ele tome iniciativas de caminhar com as próprias pernas. Ok? Bom, espero ter colaborado com você nessa questão e vou terminar por aqui. Grande beijo no seu coração e até um próximo momento.